Estamos aqui com o professor Guilherme de História, dia 28 de abril. E boa tarde, professor Guilherme. Boa tarde, querido. E eu queria perguntar para o senhor, o que é mais racional, a ciência ou a religião? Não, a pergunta ela é complicada porque eu tenho, são diferentes racionalidades, né? O pensamento religioso ele trabalha com alguns critérios racionais que são muito diferentes dos critérios de racionalidade científicos. Mas é incorreto dizermos que, por exemplo, uma sociedade que tem como explicação dos mais diversos fenômenos sociais ou da natureza, explicações, por exemplo, pautadas em argumentos religiosos, como é falso dizer que eles não são dotados de racionalidade. Eles têm uma racionalidade, eles fazem todo sentido para aquela lógica em específico, e eles funcionam tão bem a ponto de que eles satisfazem os interesses daqueles que se perguntam alguma coisa por meio desses critérios. Mas a ciência ela tem outros critérios de racionalidade, que passam, por exemplo, pela experimentação, por uma experimentação que, com um recurso que pode ser verificado por outras pessoas. Por exemplo, um bom exemplo seria o termômetro, né? Eu te dou 2 baldes d'água, um mais gelado e um mais quente. Peço para você botar a mão e talvez daqui a pouco a gente vai ter problema. Se eu botar vários vasos, vários baldes, então um vai dizer, esse aqui está mais quente, esse está mais frio, mas esse aqui está... Agora, se eu coloco um termômetro, mercúrio, pela dilatação do mercúrio, eu vou conseguir ver ali na gradação a temperatura e eu e você vamos concordar, a não ser que a gente coloque em xeque o instrumento de medição. E mais, a ciência ela também prevê alguns mecanismos, alguns procedimentos para tentar verificar a validade a partir da experimentação de mais de uma vez, por exemplo. Então, digamos assim, a construção de uma lei da física, ela muitas vezes ela vai contar com uma experimentação que pode ser verificada e reproduzida outras vezes no laboratório. Mas tomem cuidado, pois algumas áreas científicas como geologia, como cosmologia, eu tenho uma dificuldade imensa em reproduzir as experimentações. E mais, eu não consigo fazê-las em um ambiente controlável. Por exemplo, os assuntos da geologia, eles apelam para processos de formação rochosa e tudo mais, de milhões de anos. Eu jamais vou conseguir reproduzir isso em laboratório. E mais, como é que eu vou reproduzir a dinâmica das placas tectônicas e as erupções vulcânicas no laboratório? Não dá. Não tem nem meios físicos, por exemplo, que suportariam uma erupção de lava a tal temperatura. Então, cuidado, há muitas áreas científicas que têm muita dificuldade em reproduzir as experimentações de modo controlado. A história, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Eu tenho o documento e a fonte histórica como uma forma de medir, ou eu posso debater a partir dele, mas eu não tenho como voltar no passado e reproduzir as experiências sociais, então é problemático. Agora eu tenho a segunda pergunta, Pois não. que é a seguinte pergunta: como você caracteriza racionalidade? Racionalidade. Bom, eu tenho uma dificuldade grande de caracterizar isso, fugindo, né, do caldo histórico ao qual eu me incluo e no qual as várias sociedades se incluíram. Portanto, para a nossa sociedade, que viu vitorioso o projeto cientificista e viu esse projeto conquistar corações e mentes por processos históricos vários e complexos, como as perspectivas racionais e cientificistas do século XVII, o cientificismo de século XVIII, o cientificismo do século XIX, e todos eles marcam algumas diferenças entre si. Atualmente, para a nossa sociedade, falar sobre racionalidade passa necessariamente por um processo no qual o cientificismo já saiu vitorioso, né? Esse é o estado de coisas que temos hoje. Por exemplo, uma decisão de um governo, muitas vezes você dá uma maior legitimidade a ela quando ela é feita com base em estudos e comprovações de pesquisadores do que quando ela vem pura e exclusivamente de uma convicção religiosa. O cara lá que, por exemplo, no domingo votou em nome de Deus, em nome da paz de Jerusalém, entendeu?
É muito mais fácil você criticar uma decisão que veio por motivações de cunho religioso do que aquelas que são fundamentadas numa argumentação científica. Então, nesse sentido, racionalidade para a nossa sociedade hoje, creio eu, que ela se estrutura em perspectivas da lógica e de meios científicos de comprovar as hipóteses que se levantam. Então, se um Estado dar uma definição primeira, uma perspectiva racional, eu acho que para a nossa sociedade ela passa por essas características. Mas para outras passou por outras, né? A gente tem que ser sensível, e eu tenho certeza que a pergunta do professor de filosofia ela vem implicar exatamente com esse senso comum que a gente tem, que inclusive às vezes em aula ele acaba sendo reproduzido. Eu espero ter sido cuidadoso nessa em específico. Pois veja, a perspectiva teocêntrica ela não é desprovida de racionalidade, mas ela é dotada de uma racionalidade que uma perspectiva científica ela não aceita, pois ela é incapaz de criar critérios de verificação da verdade, de reproduzir uma experimentação para testar as suas hipóteses. Ela dispensa isso. O texto bíblico e a interpretação de um teólogo ou de outro, ela daria conta e iria produzir um efeito de satisfação naqueles que se perguntassem ou que se aventurassem por esse percurso. Para nós isso já talvez não baste. A gente precisa de outros mecanismos para verificar essas hipóteses e ver se elas atendem à representação que a gente quer fazer da realidade que a gente está estudando. Eu estou falando representação mesmo, pois veja, o pessoal da física, eu saí daqui, tinha uma aula de física, ela representa com números, com gráficos, com desenhos, um fenômeno da natureza. Ela não é o fenômeno da natureza em si. E é isso que fazemos nas várias áreas de estudo, né? A gente representa a realidade, seja ela social, seja ela do fenômeno físico, seja ela do fenômeno químico, seja ela do fenômeno da vida e das formas de vida, e é isso que é a biologia. Mas esses critérios que fogem à verificação, à experimentação, eles, para nós, eles tornam muito complicado que a gente aceite-os como estruturas racionais. Mas isso é num contexto no qual o projeto racionalista, cientificista, é vitorioso. Beleza? Obrigado, professor. O professor, obviamente, perguntou um negócio pesadão, né? Que ele queria ver.